Se o proprietário falou pra mim que só ia pintar e pintou e furou o cano, A coisa que era pra ficar esteticamente mais bonito saiu caro, mas caro, gente, que vocês não têm uma noção. você vai colocar a tela, ele vai furar sua janela, vai ter infiltração dentro da sua casa. Quem que você vai responsabilizar? Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal aqui diretamente dos estúdios Superlógica na Conde TV. Estamos novamente aqui com a presença da Carol. Muito obrigado pela aceitar o nosso convite aí. Se você não viu a apresentação da Carol, volta no programa da semana passada que ela conta um pouco da história dela. Hoje nós vamos falar sobre reformas nas unidades. É um assunto que sempre dá dor de cabeça para o síndico. Mas antes, a nossa vinheta, diretor. Pessoal, estamos voltando aqui com o Condomínio Informal, com a presença da Carol novamente aqui, nos ajudando nessa mesa. Hoje nós vamos falar sobre reformas nas unidades, né? Nós passamos um período complicadíssimo durante a pandemia de reformas, liberar, não liberar, agora voltou meio ao normal, mas estão havendo muitas reformas e sempre tem a dúvida de quando pedir RT, o que você precisa pedir, o que você não precisa pedir, que documento precisa apresentar, quando precisa pedir autorização para o síndico. A gente vai tentar elucidar um pouco essas questões. Priscila, você que é a responsável na empresa pelos formulários de reforma. Ó, não é brincadeira, mas o formulário de reforma tem acho que umas 10 páginas, né? Porque, assim, a gente estudou para ser síndico, certo? Quem contratou a gente confia na gente. Então a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo, certo? E para que as pessoas entendam o porquê que elas precisam ter RT ou não ter, eu explico tudo, bonitinho, direitinho. Tudo que, como é o memorial descritivo, a gente pede foto do antes e depois, a gente coloca ali tudo que for fazer que precisa de RT, o que não precisa, mesmo que não precisa, eu peço para descrever e assinar, porque a responsabilidade é do proprietário. Se o proprietário falou para mim que só ia pintar e pintou e furou o cano, foi ele que mentiu, certo? Então, nós precisamos Isso nos quase não guardar. acontece, né? Não, imagina. Raríssimo. Imagina. Eles colocam a informação certinho. A gente tá com uma obra num condomínio que ele já acertou 2 vezes um cano. Se ele acertar mais uma, Ele pede música no pede Fantástico. música no Fantástico. E ó que tem RT, mapa, planta, tudo bonitinho. Mas, de qualquer forma, se o seu síndico tá pedindo... Não, primeiro a gente tem que começar do começo. Se vocês elegeram esse síndico, eu pressuponho que vocês confiem nele, que vocês entendam que ele é capacitado para ocupar aquele cargo. Sendo assim, se o síndico está dizendo que precisa, não adianta você brigar com o síndico. Porque precisa, acabou. E é pra Se você não a der- segurança deles, né? Exatamente. E é uma coisa que eles sempre brigam com a gente, só que teve uma vez que eu falei, até foi no nosso prédio, eu acho, que eu falei assim, tá bom, você vai colocar a tela, ele vai furar sua janela, vai ter infiltração dentro da sua casa. Quem que você vai responsabilizar? Aí ele parou, ele falou, não, é importante então. Eu falei, Lembrando que existe uma norma da BNT hoje, que é a 16280, que você é obrigado a seguir alguns procedimentos antes de começar uma reforma dentro de um condomínio. E aí, esses procedimentos começam com avisar o síndico que vai ter essa reforma. Então, Não é mandar um caminhão com material de construção. Pode ser entregue. A primeira etapa é você falar, síndico, quero fazer uma reforma. O que eu preciso fazer? Aí o síndico vai te passar uma lista de procedimentos, de documentos que ele precisa, e o primeiro e mais importante é o memorial descritivo da obra, que ali o síndico vai entender se ele precisa pedir algum documento adicional ou não, e em quase todos os casos de uma reforma precisa de uma RT, assim, raríssimas exceções que a gente estava conversando até aqui antes de começar, assentamento do primeiro piso,
geralmente a gente dispensa porque o piso está preparado para receber aquela primeira questão. O contrapiso Pintura, já tá contrapiso ok, já né? tá- já tá certo. E pintura. Se tiver contrapiso, né? É. Porque Bom, tem apartamento que eles esse entregam detalhe, sem. E tem que pintura. De resto, em geral, tudo precisa de RT. E, gente, para que serve a RT? Isso é importante a gente comentar. A RT é um documento formal de um profissional qualificado informando que ele está seguindo todas as normas e todas as regras que estão presentes na norma da ABNT, na convenção do condomínio, no regimento interno, e ele está atendendo a todas as boas práticas do setor de engenharia. Então, assim, Ou arquitetura. ou arquitetura, ou técnico, ou técnico em construção. Ou técnico em construção, que a gente costuma sempre falar mais de engenharia, mas sua parte foi perfeita. Em posse deste documento, o síndico está respaldado de que a responsabilidade daquela reforma deixou de ser do síndico e passou a ser daquele profissional que assinou aquele documento. Então, a gente comentou aqui agora há pouco que o cara fala, eu vou só pintar, e quando ele vê, ele acabou com a água de todas as unidades porque ele furou o cano da aprumada principal. Se você não tem ART, você tem um documento assinado, mas se você não tem nada, você fica como corresponsável sobre aquele problema. A partir do momento que você tem uma RT assinada, você chega no cara e fala, você falou para mim que você ia trocar uma tomada de lugar, você furou a aprumada de água do banheiro, você falou que ia trocar a tomada da sala de lugar. Então, assim, você tem elementos para obrigar com que aquela pessoa se responsabilize pelos danos que ela causar a todos. E é interessante até colocar que mesmo a troca de tomadas, dependendo de onde for que a pessoa for colocar, ela precisa de um certo cuidado a mais, né? Porque se você está pegando uma viga ou alguma coisa do tipo... Me permita fazer um adendo àquilo que você falou. Essa proteção não fica só para o síndico, isso é importantíssimo para você que está nos assistindo. Isso. Você que é morador e vai fazer a obra, essa RT, ou essa RRT no caso de arquitetos, ou TRT, são documentos técnicos que elegem quem é o responsável técnico por aquela reforma. Tá? Esses documentos protegem você que é proprietário. Porque se acontecer algum problema, alguma negligência na reforma, certo? Você tem um documento que tem como responsabilizar esta pessoa por qualquer negligência técnica que ela cometa. Isso eu acho importante. E quem compra a RT? Aí que eu queria até deixar um comentário. Eu sei que hoje em dia as coisas são difíceis, e os moradores eles tendem sempre a ir pelo mais barato, mas na contratação de um engenheiro, arquiteto técnico que seja, para fazer um RT, ART ou TRT, até mesmo na contratação de um profissional para fazer a obra, não é tão legal você escolher sempre pelo mais barato, porque você acaba comprando uma RRT achando que vai resguardar, né, de tudo e não vai, porque no final você não vai achar nem o cara depois para cobrar. E na contratação de uma empresa especializada, ela tem que realmente ser especializada. Então, nem sempre o mais barato também vai te fazer um bom serviço. Então, acho que não só o síndico, mas o morador também precisa entender que precisa se resguardar de bons profissionais. Isso a gente passa direto em condomínio, né? Mas vamos contratar o Zezinho que é mais barato. Mas eu posso fazer Não. Só rapidinho. Você, síndico, que pede ART e RRT para os seus condôminos, mas não para os prestadores de serviço que fazem serviço nas áreas comuns. Também está errando. Também está errado. Detalhe também importante que acho que a gente precisa colocar para quem não é tão íntimo com o assunto, essa ART, RRT ou TRT... Vamos falar documento, né? Fica mais fácil. É mais fácil, concordo, obrigado. Esse documento ele precisa ser sobre execução de obra, de reforma. Não pode ser simplesmente projeto de reforma. Projeto é uma coisa, execução é outra.
E esses documentos existem dentro dos conselhos regionais, seja do Conselho Regional de Arquitetura, Conselho Regional do CREA de Engenharia e por aí vai. Então, se atente a esse detalhe. Quando é reforma, tem que estar específico lá. Olha, é execução de reforma. E por que isso? Porque isso já determina que aquele técnico, aquele engenheiro, arquiteto e tal, ele é responsável pelo acompanhamento da obra, para justamente te dar proteção como proprietário. Alinhado um pouco no que a Carol falou, né? A gente sabe que a obra sempre é uma despesa alta para o condômino e o condomínio sempre tenta facilitar as coisas para que a coisa aconteça da melhor forma, né? Mas realmente não é um momento de economizar, né? Economizar em bobagem, né? O ideal para o síndico também, porque assim, eu sou administrador de empresa, eu não sou engenheiro, o Carlos também, que levantou a mão então, a Carol também, a Priscila é advogada, eu não sou engenheiro. Eu não tenho capacidade técnica de validar um projeto, porque eu não estudei para isso. Se você tem dúvida, se você está inseguro, se você acha que a obra é maior, vai te trazer problemas, peça a orientação de um profissional especializado. E aí, cada condomínio tem uma regra. Tem condomínio que esse profissional de checagem de ART, quando necessário, é pago pelo responsável pela obra. Tem condomínio que é pago pela ordinária. Aí, cada condomínio você coloca a sua regra. Mas, se você está inseguro, é extremamente importante você buscar uma verificação externa. Não vai aprovar uma obra que você não tenha capacidade de analisar se ela vai ser prejudicial ou não, apesar dela estar assinada por um responsável. Eu queria colocar uma coisa aqui também de alguns documentos que nós também pedimos na hora que o morador fala que vai realizar uma obra, que são importantes para você poder responder aos outros condôminos e para você deixar a pessoa ciente do que ela precisa fazer e resguardar todo mundo, né? Então, assim, além do projeto, do memorial descritivo, RRT, como é que é? Como é que são as outras? O documento do órgão responsável. Nós pedimos os horários que a equipe vai trabalhar e o cronograma de obra. Isso é muito importante porque todo mundo já deve ter vivido. Até quando vai essa obra na minha cabeça? Não é? É mais ou menos isso. Então, você tendo isso, você consegue responder. Qual será a forma do descarte dos resíduos? Já colocar nesse mesmo formulário os horários que os resíduos podem ser descartados e como eles devem ser descartados. Não adianta aproveitar a caçamba do vizinho, você vai precisar de uma caçamba. Se tiver demolição, com certeza. E entulho de obra não pode ser descartado no lixo. Pelo amor de Deus, não façam isso. O condomínio pode ser multado, viu, gente? Só para deixar... E repassar a multa, obviamente. É interessante você ter um documento ou mesmo uma cópia do manual do proprietário e que você peça para o profissional responsável dizer quais são as implicações na garantia e nas áreas comuns do condomínio, daquela reforma. Então, o memorial descritivo precisa ter isso. Garantir a ausência de risco para os demais condôminos, né? E dizer quais as ferramentas serão utilizadas. Por que eu falo isso? Porque todo mundo que é síndico já escutou, mas ele está usando a britadeira. Martelete, a britadeira não, desculpa, errei. Britadeira é um pouco mais pesada. Errei, desculpa. Mas ele tá... de asfalto concreto. Ele está usando martelete, é proibido usar o martelete. Então, assim, o síndico precisa saber quais os instrumentos que serão usados. Mas um detalhe, né? Se tiver uma denúncia falando que está sendo usado uma ferramenta que não é autorizada, o síndico tem que poder adentrar essa unidade para verificar. E parar a obra. Com certeza. Isso o síndico tem essa autoridade. Além disso, você colocou ali, aprovou a obra, você tem que apresentar a lista de funcionários que vão trabalhar na obra com nome, RG e CPF. Você é o responsável por essas pessoas.
certo? Então, qualquer pessoa diferente que for entrar, você precisa autorizar na portaria. A gente já coloca a questão do içamento no manual de obra, porque se precisar içar, seja algum móvel, seja, sei lá, instrumento musical, né? Porque Não inventa instrumento musical, pelo amor de Deus. Deixa fora, não pode içar instrumento musical. Não pode ser um piano. Poder pode, né? Aqui. Posso contar uma coisa que eu vi uma vez? Estava no colégio. Eu estava no colégio, aqui no Itaim. A gente estava indo para casa de uma amiga e estavam içando um piano. De repente, o piano... É um perigo. É complicado. perigo. Posso só fazer Claro, desculpa. não, pode fazer. Em cima disso que você colocou, Pri, o informe de obras que a gente tem, que a gente adota, basicamente a gente estipula, olha, os horários de reforma são esses, olha, os horários para retirar entulho são esses. Então, são várias páginas, inclusive, como é que é um memorial descritivo? Aqui está um modelo de como você pode fazer, apesar que, convenhamos, né, um arquiteto, um engenheiro tem que saber o que é um memorial descritivo, mas a gente põe um modelo, um anexo 1, anexo 2 e tal. Várias dessas regrinhas a gente já estabelece no próprio documento e a gente pede assinatura naquele documento não apenas do proprietário, mas do engenheiro responsável pela obra, para mostrar o seguinte, inclusive, cadê a lista, de pessoas que vão trabalhar na reforma? Tudo isso que você está colocando está no próprio informe de obras, né? Para justamente já direcionar. Amigão, segue este roteirozinho que mas tá tudo tem bem. gente que não lê, né? Importante, cara. Mas aí já é um problema. Importante, uma questão que você falou, a gente enfrenta muito frequentemente inquilinos querendo fazer reforma, né? Sensacional, bem lembrado. E aí, quando a gente pede a anuência do proprietário, que para mim é uma coisa muito clara a necessidade disso, você está mexendo, né, na propriedade de uma outra pessoa e eu, como síndico, sou responsável por isso, o cara fica bravo, né? Então, nesse sentido também, quando é um inquilino, o inquilino apresenta as questões, mas você precisa da anuência do proprietário para autorizar aquela obra. Pode parecer coincidência. Eu estava conversando com a minha assistente administrativa dentro de um dos condomínios comerciais que a gente administra sobre isso ontem, com ela e com o gerente predial, com os dois, porque o engenheiro que é contratado pelo condomínio para avaliar documentação técnica, tá? Ele chamou a gente e tal, e aí ele chamou a atenção para um ponto que era dúvida para a minha equipe interna, né? Tipo, não, mas quem mandou o projeto foi o inquilino. Assim, tá, mas o proprietário está ciente? Não. Eu falei assim, como assim? A nossa relação, o que eu sempre falo? A relação do condomínio é sempre com o proprietário. Então, eu não posso, da mesma forma que quando eu mando uma notificação, uma multa, eu tenho que copiar o proprietário e o inquilino, tá? Da mesma forma, eu não posso simplesmente aceitar uma reforma sem que o proprietário esteja ciente. Normalmente, a orientação que eu passo, olha, pede para o proprietário enviar essa documentação técnica para a gente, porque aí a gente sabe que ele está ciente. E o pior é que tem inquilino que acha que isso é uma espécie de discriminação, né? Sim. Mas existe uma diferença entre condôminos e moradores, né? E o inquilino é morador. É isso. É interessante, aqui a gente falou de entulho, é interessante saber onde o entulho vai ser armazenado, porque muito malandramente alguns colocam na garagem, né? Deixar ciente que até tal hora você pode fazer sujeira. Se você fizer depois de tal hora, é você que vai limpar. E o barulho? Questão do barulho e a questão de interrupção de fornecimento de água. É muito importante eles avisarem com pelo menos 2 dias de antecedência. Eu vou te falar que se ainda fosse na garagem, seria menos grave. Aquelas situações, você acabou de falar, a gente é administrador, ela é advogada, então a gente não estudou para isso, mas de tanto você lidar com isso no dia a dia, você vai aprendendo alguns macetes, né? É preferível, preferível não, o senhor proprietário vai fazer reforma, oriente os seus prestadores de serviço para não colocar todo o entulho no meio do piso da sala. Sim, tá? Sabe ia falar sobre isso sabe depois. por quê? Mas o que tem? Pelo seguinte, o peso.
Aquele metro quadrado de laje, ele foi dimensionado para aceitar até 150 quilos por metro quadrado. Você concentra entulho, que é tudo muito pesado, num único local. E ainda, de preferência no meio, É, né? no meio. Da laje. Sabe o que vai acontecer no futuro? O seu vizinho de baixo vai reclamar que está tudo trincado ali no teto dele. E aí você que vai ser responsabilizado. E quando eles colocam o entulho num buraquinho que eles acham que, na verdade, é destinado a incêndio? Ai, meu Deus do céu, o shaft. Também. Não, eles falam que é um buraquinho que eles encontraram que eles podem colocar lá. Claro. Eu queria falar um pouco também sobre as consequências que uma obra mal feita ou uma ausência de uma RT pode trazer para o condomínio, né? Então eu pensei em algumas questões aqui, mais ou menos do que a gente falou, né? E uma delas era justamente essa da sobrecarga na estrutura, né? Então, por que você pede a RT para troca de revestimento ou troca de piso? Principalmente se você for colocar um piso muito pesado, como mármore ou granito. Você precisa da comprovação de que a estrutura do condomínio está preparada para receber aquela sobrecarga, porque é um revestimento mais caro. E não é só... Se você falar, não, mas é só o piso. É só o piso. E o que você vai colocar em cima? Vai colocar o piano, vai colocar a cama, vai colocar... Então, você precisa ter essa comprovação que a carga está adequada. E aí, se não está adequada, na hora não acontece nada. Mas, com o tempo, a edificação vai sendo sobrecarregada e vai aparecendo as patologias. Tela na janela, rede de proteção na janela. Se o furo for feito de maneira errada, causa infiltração na própria unidade ou na fachada. E também não aparece imediatamente. Isso vai se perpetuando e vai se prolongando, vai tendo infiltração de água, vai aparecer infiltração no vizinho de baixo, vai aparecer bolha na fachada, desplacar a cerâmica. Desplacar o embolso, enfim, tem um monte de coisa. Tem um monte de questões. Eu tinha lembrado de mais alguma... Mas instalação de ar-condicionado. Instalação de ar-condicionado. A unidade está preparada para receber um ar-condicionado de 18 mil BTUs. Você vai lá e coloca um de 30, porque você tem muito calor. A estrutura elétrica não está preparada para aquilo. Então a você própria precisa... instalação também pode causar infiltração. Tem muita gente que faz aquele nicho no no box, que ele é embutido. Aquilo é ótimo para pegar o encanamento. E também, quando é bloco estrutural, você não pode rasgar o bloco estrutural, porque o bloco estrutural, ele faz parte da fundação, ele não, geralmente é uma construção sem vigas e sem como chama? Viga e... Coluna e viga, é isso. Então, o bloco estrutural, ele faz parte dessa estrutura de sustentação da laje, coluna, viga são elementos estruturais de qualquer apartamento. Então, e o bloco estrutural também. Já que você tocou nesse assunto, eu tenho um episódio, e gente, vocês devem estar pensando assim, pô, mas esses quadros são muito chatos na gestão dos condomínios deles. Tudo isso aqui que a gente deu de exemplo já aconteceu com um, com outro, com todos. Então, partimos do princípio que a gente não está tirando nada da cartola. Foram experiências vivenciadas. Esse que você acabou de falar, eu tive uma situação, um condomínio de 4 torres, tá? Entregou, quem fez o projeto, quem acompanhou a obra, a arquiteta, fez tudo bonitinho, entregou documentação, tal. Num determinado dia, o gerente recebe uma reclamação da torre de 3, 4 moradores sentindo vibração no prédio. Resumindo a conversa, a arquiteta, brilhante, resolveu fazer, para passar o duto da cozinha para a área de serviço do exaustor, porque esteticamente ficaria melhor, ela simplesmente pegou e fez como é que chama aquela serra-copo, né? Que você faz? Fez um serra-copo na viga. Ah, que inteligente. Que lindo, né? Maravilhoso. Óbvio, você está mexendo na estrutura, as paredes vibram, principalmente das unidades acima e abaixo logo. Bom, para resumir a conversa, interditamos a obra, multamos a unidade, pedimos para refazer aquela viga, um engenheiro estrutural foi contratado pelo condomínio para validar que aquilo estava sendo feito,
Sabe quem pagou essa conta? Arquiteto. A arquiteta. Eu acredito que a arquiteta, porque a moradora não tem. O condomínio manda para a unidade, né? O condomínio mandou para a unidade. A coisa que era para ficar esteticamente mais bonito saiu caro, mas caro, gente, que vocês não têm uma noção. Pessoal, depois desse comentário super... Vocês veem que o Carlos é um cara insuportável na gestão. A gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Só um minuto. Mas, ó, a gente já viu muito problema com obra, com gás, que explode e vai para as cucuia 3, 4 andares do prédio, de viga que cai o prédio. Então, assim, a gente é chato, mas a gente é chato com razão. Só um detalhe, quando você fala, a gente já viu no noticiário. Eu, graças a Deus, nunca vivenciei algo Tem assim. encanamento de água que a água vai para o poço do elevador. Também. Não, isso acontece. Isso eu já passei. Eu também. Isso é gravíssimo. Pessoal, então, a gente, com esse programa, a gente quis explanar um pouco como é que funciona essa estrutura, o porquê de tantas necessidades, de tantos documentos, de tanta burocracia. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.